diabetes, como a professora Eva falou, mas também pode ser um caso de hanseníase, principalmente se a pessoa fez exames há pouco tempo, descarta diabetes, né? Jovem. Então, por que está começando a sentir essas coisas, tá? Então, atente para essas duas partes de exame físico que você vai testar. Você vê que o profissional segura o dedo, faz uma força para trás, né? Com o dedo, e a pessoa teria que ter uma reação contrária. Nem sempre a pessoa vai conseguir ter. Formulários específicos na questão da hanseníase. E aí é padronizado, a gente tem a ficha, né, uma das fichas da Hansen, que é para avaliar, né, as funções neurais e as complicações. Então eu botei dividi em partes, vocês estão vendo o cabeçalho da ficha, que tem unidade, nome, ou seja, identificação, dados pessoais. No PSF, a gente pode acrescentar nessa ficha aí o quê? Equipe, microárea e família. Porque isso facilita da gente encontrar. Então, aquele cadastrado pertence a uma determinada equipe, uma determinada microárea e uma determinada família. Então, como a gente adapta algumas fichas, coloquem também, aconselho a colocar o número de registro, né, que é registro do livro de casos, botem aí também um espaço que identifica isso. Equipe, microárea e família. Aí essa ficha continua, então na parte de baixo você faz uma avaliação da face, e aí você faz nariz, né? Vai colocando de acordo com a legenda está abaixo do quadrado, tá? Na verdade essa folha é inteiriça, essa legenda vai vir lá no final. Então a gente tem o N de normal, o E de espessado e o D de dor. Então você vai perguntando se no nariz, né? Narina direita, narina esquerda, como que se comporta, se sente essas coisas, tá? Então tem 1, 2 e 3. O que é esse 1, 2 e 3? Início do tratamento, metade do tratamento e no final, tá? A questão dos olhos, e aí você vem perguntando, fecha os olhos sem forçar, fecha os olhos fazendo força, né? E você vem perguntando, e aí é um exame demorado, tá? Nesse dia, cuidado com o número de consultas que você marca, porque é uma coisa que vai levar tempo e você tem que fazer com atenção. Vem a parte dos membros inferiores, que você também vai fazer o mesmo tipo de avaliação. Direito e esquerdo, e que queixo ele tem, tá? Aí vem a parte da mão, se ele consegue abrir o dedo, né? Se consegue fazer o movimento de garra. São as coisas que eu tô falando que a pessoa vai o quê? Perdendo. E aí a legenda é um pouco modificada. Ela tem um F de forte, né? O movimento que ele faz é forte, é diminuído, tá paralisado, que ele pode ir até determinado ponto e não conseguir mais, né? Então você vai botando o quê? Em alguns momentos você bota a letra e depois coloca uma numeração que indica forte, resistência parcial, fez o movimento completo, fez o movimento parcial. Inspeção e avaliação sensitiva aí no caso das mãos. E aí se você tiver o monofilamento, você vai nesses pontinhos e vai tentar testar. Se não, o que você vai usar? Sua caneta ou qualquer outra coisa, tá? Para ir testando esses pontos para ver se há ou não sensibilidade, se há dor, tá? Vejam que, como eu falei, nenhum deles tem diagnóstico comprovado. É tudo à base de quê? Exame físico. Mais uma vez, agora aqui, avaliação dos pés. Sei que a imagem não ficou muito nítida, mas aí é o profissional com as mãos avaliando a questão dos pés. Membros inferiores, assim como a gente teve pontos, né? Para se testar com filamento. E a gente tem aí. E essa questão da caneta, que lá na frente, se vocês lembrarem, que eu falei, caneta lilás, caneta vermelha, caneta verde, porque os monofilamentos são coloridos. E aí eu vou marcar com a mesma cor a área que ele sentiu. Se num determinado ponto ele sentiu monofilamento lilás, eu vou pegar essa bolinha e vou marcar com que cor? Dizer que ele só teve sensibilidade com a cor lilás. E assim vai, com a cor verde, com a cor azul. Isso ajuda muito para comparar, né, início e final da doença. Classificação do grau de incapacidade, isso vai ser o conjunto final. Você vai fazer a avaliação no final dos olhos, mãos, pés e vai assinar, né? Então, assim, o profissional no registro é muito importante. Quem registrou tem que assinar. Agora, fazendo a avaliação desse grau de incapacidade que a gente fala tanto e frisa o tempo todo.
deve ser feito obrigatoriamente no momento do diagnóstico e também na alta. Se no meio você tiver necessidade de realizar, pode realizar para ajudar a complementar, tá? Então aí tem o grau, né? Mais uma vez, aqui a tabela está maior, a gente já mostrou essa tabela diminuída lá nos monofilamentos. E aqui tem o grau. Grau 0, ele não tem problemas em nenhuma das áreas, nem olhos, nem mãos, nem pés. No 1, ele tem diminuição ou perda de sensibilidade nos olhos, né, nas mãos ou nos pés. E aí não sente um toque de caneta, tá? Vou falar principalmente dos instrumentos mais básicos, que geralmente é o que existe lá na sua unidade de saúde. A questão do 2, né? Ele pode ter problemas nos cílios, né? Problema de conseguir mexer, né? As pálpebras, tá? Ele tem uma acuidade visual menor do que 0,1 ou não conta dedos a 6 metros. Então, se você botar dedos, mostrar os seus dedos a 6 metros da pessoa, ela não vai conseguir contar quantos tem, porque ela vê as imagens como? Unidas às vezes, tá? Então, aquela pessoa que se você tiver uma distância, quantos dedos tem aqui? Quantos dedos tem aqui? Ela não vai saber te responder, porque já teve perda da visão. Lesão nas mãos, né? Que podem ficar em garra, podem ter a mão caída ou o pé caído, né? Pés também, que você pode ter contratura do tornozelo, pode ter o pé caído e pode ter as lesões. As lesões geralmente aparecem por se machucar, principalmente pé e mão. O tratamento tem uma droga similar no caso da tuberculose, que é a rifampicina, também está presente na hanseníase, tá? No tratamento. A dapsona, né? E a clofazimina. Bom, no paucibacilar, nós teremos 6 meses de tratamento, sendo que a gente conta por cartela. Então, no tratamento paucibacilar, nós vamos usar quantas cartelas nesse indivíduo? 6 cartelas. Cada cartela dura 1 mês. No multibacilar serão 12 cartelas, que significa 12 meses, tá? A distribuição é mensal, de preferência que o profissional esteja com tempo para observar a dose supervisionada. O que eu quero dizer com dose supervisionada? Veja essa cartela que aparece. É uma cartela de paucibacilar. Ela é verdinha. Lá no início tem 2 comprimidos iguais e um diferente no meio, que é a dose supervisionada. Inclusive, você pode o quê? Destacar ou cortar essa dose. Tomou na sua frente, tira esse pedaço da cartela para ele não se confundir e aí ele começa a tomar os comprimidos abaixo, todos brancos. Ou seja, a supervisionada tem 2 remédios. As demais do mês só vai ter o quê? 1 remédio, tá? Se você puder e tiver condições de fazer como a tuberculose, do seu agente ir ver tomar a medicação, faça isso. Então, observem a questão da cor da cartela, tá? Olha a outra cartela. A outra cartela mudou de cor e ficou maior, tá? É a multibacilar. E aí, a multibacilar, a gente tem 6 comprimidos, né, gente, na dose supervisionada. E ele toma por dia 2 comprimidos. Então, ele vai tomar esses 3 tipos de medicação. A gente tem os 3 tipos de medicação na dose supervisionada. Diferente do paucibacilar. No paucibacilar, a gente tem quantas drogas na dose supervisionada? 2 só. No multi, a gente tem 3 drogas. E depois, durante um mês, ele continua tomando 2 tipos de medicamento. Ele sempre vai tomar um comprimido desse, né? Escuro e um branco. Um escuro e um branco. 1 por dia. E o que a gente tem que tomar cuidado com isso aí? Explicar para ele que é contado. O que ele pode querer fazer? Eu vou tomar mais de 1 para me curar mais rápido. Não, o medicamento está contadinho para todos os dias do mês, tá? Existe uma diferença da cartela da criança para a cartela do adulto. Elas são diferentes e as dosagens também são diferentes. Então, eu acredito que na hanseníase, o erro da medicação é mais difícil, porque vem escrito lá embaixo também
Tá em inglês, né? Mas vem escrito dizendo que aquela cartela é para criança, que aquela cartela é para adulto e você ainda tem as cores diferentes, então é mais difícil de você se confundir. Já na tuberculose, não. Os comprimidos são o mesmo. O que vai diminuir é o